Estudo bíblico Jó 2, versos 1 a 6. Essa é a segunda de duas cenas no céu em que se apresenta o conselho divino, focando no encontro entre Deus e Satanás. Aqui desenvolve-se o segundo estágio do teste que Satanás quer aplicar a Jó para fazer ruir sua justiça. Jó ainda não tinha sofrido na própria pele, versos 4 e 5. Talvez então viesse a blasfemar contra Deus. Verso 3. Ele conserva a sua integridade. Deus afirmou que Jó havia vencido o primeiro assalto. Sem causa. Deus usa a mesma expressão hebraica que o adversário usou no capítulo anterior, debalde. Capítulo 1, verso 9. Deus faz eco ao termo para se opor à insinuação de Satanás. Agora era óbvio que Jó servia a Deus sem interesse e, portanto, Satanás o acusava sem causa. A mensagem por trás dessa troca de palavras é que o adversário era a parte culpada e não Jó, que havia sofrido todo o desastre sem qualquer causa pessoal. A questão toda não passou de um conflito entre Deus e Satanás. Essa é uma declaração crucial, pois quando os amigos de Jó tentaram explicar o porquê de todos os desastres que lhe sobrevieram, sempre colocaram a culpa em Jó. Às vezes, o sofrimento é causado por propósitos divinos que nos são desconhecidos. Versos 4 a 6. Satanás insinua que mesmo a doxologia de Jó, capítulo 1, verso 21, brotada na angústia da aflição, era uma reação calculada de um hábil regateador. Embora desapontado por Deus não lhe ter permitido ficar com coisa alguma, Jó teria escondido sua amargura pelas perdas em prol de seu bem-estar físico. Teria apenas fingido amor a Deus como gratidão exorbitante, mas necessária para garantir sua saúde. Em outras palavras, Satanás acusa Jó, apresentando-o como egoísta, como se nada lhe importasse senão seu próprio bem-estar e segurança. Jó, caluniado dessa maneira por Satanás, foi um tipo de Cristo. Ademais, frise-se que o maligno não tem livre poder sobre o corpo do homem. Tanto aqui como em capítulo 1, verso 12, precisou da permissão divina. As próprias tentações que sofremos estão sob a providência divina. O Senhor soberanamente limitou o adversário, apesar de a morte parecer preferível tanto a Jó, capítulo 7, verso 15, como a sua esposa, capítulo 2, verso 9. Deus está pronto a nos conceder a vitória se nele confiarmos e dele dependermos. Versos 7 e 8. Tumores malignos. Opiniões médicas modernas não são unânimes no diagnóstico da doença de Jó, mas de acordo com a prognose de seus dias, era aparentemente incurável. A doença atacou seu corpo inteiro, capítulo 19, verso 20. Deu mau hálito e um cheiro repugnante, 19, verso 17. Sua pele encrostava e supurava, e sua carne ficava cheia de vermes. Capítulo 7, verso 5. O abrir e fechar das chagas deixou-o encarquilhado, cheio de rugas por todo o corpo. Enquanto definhava a extrema magreza, 16, verso 8. Sua pele escurecia e caía, assim como seus ossos ardiam, capítulo 30, verso 30. E à noite eram deslocados, causando dores que não davam descanso, capítulo 30, verso 17. Seus dias eram cheios de agonia, capítulo 7, versos 1 a 4. E quando dormia, tinha pesadelos horríveis, capítulo 7, verso 14. Pelo que preferia a morte, verso 7, verso 15. Até as crianças o desprezavam e zombavam dele, capítulo 19, verso 18. A doença incurável foi tal que reduziu esse antigo príncipe dos patriarcas orientais, respeitado acima de qualquer outro, a uma pária da sociedade humana. Antes considerado sal da terra, foi agora expulso dela como se fosse refúgio. Sua habitação foi o isolamento completo. Sentava-se fora da cidade, no lugar dos leprosos, no monturo, nas cinzas, onde a doença não se espalhava.
para raspar suas feridas com um pedaço de cerâmica quebrada, talvez para rompê-las e liberar a infecção. Ninguém pode compreender plenamente os diálogos de Jó ao longo do livro sem considerar a humilhação e o extremo sofrimento físico que ele enfrentou, numa época em que não existia medicina e nem remédios para a dor. Versos 9 e 10. A narrativa nos faz lembrar da tentação do Éden, Gênesis 3. A esposa de Jó desempenhava um papel notavelmente semelhante ao de Eva. Ambas sucumbiram ao tentador e se tornaram seu instrumento para a ruína do marido. Satanás poupou a esposa de Jó, como poupara os 4 mensageiros para usá-la mais tarde em sua guerra contra a alma de Jó. Também podemos entender que foi poupada por ser uma só carne com Jó, Efésios 5:31, de quem Deus não autorizou Satanás a tirar a vida. Amaldiçoa Deus e morre. Do hebraico significa literalmente abençoa e não amaldiçoa. A língua hebraica nunca poderia ser empregada pelos piedosos judeus para dizer amaldiçoar a Deus. O contexto da passagem, porém, revela qual a tradução certa. A blasfema apostasia na qual insistia que o sofredor incorresse era precisamente o que Satanás profetizara de Jó. Seu maligno conselho conduziu essa fase do tormento de Jó para o mais alto grau de intensidade e provocou sua segunda reação decisiva. Como qualquer doida. Do hebraico, o termo traduzido por doida significa designar estultícia religiosa e moral. É mais um julgamento ético do que intelectual. Na Bíblia, a sabedoria é uma virtude religiosa e a loucura, a qual Jó se refere, não é a ausência de acuidade intelectual, mas grosseira anarquia e impiedade. Nos Salmos 14, verso 1 e 53, 1 e em Provérbios 30, 22, essa palavra é usada para o insensato. A caridosa reserva da resposta de Jó testifica tão convincentemente quanto suas doxologias da genuidade de sua piedade. Ele não chamou sua esposa de doida, mas acusou-a de estar falando, no seu frenético desespero, como alguém em cuja companhia ela não costumava andar. Ela não é mais vista ou ouvida novamente nesse livro, exceto indiretamente em 42, versos 13 a 15. A loucura do seu comportamento realça ainda mais a sabedoria da piedosa paciência de Jó. Recebido. Jó vivenciou e explicou a passagem de Deuteronômio 29, 29. Suas palavras e ações demonstraram sua confiança em Deus e justificaram a confiança de Deus nele. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ele não amaldiçoou a Deus, como Satanás profetizara confiantemente. Certamente não há aqui nenhuma sugestão velada de que Jó tenha amaldiçoado a Deus em seu coração. A sabedoria de Jó comprovou-se perfeita. Ele servia a Deus verdadeiramente, sem pretensão a coisa alguma, pelo próprio Deus. Satanás seduziu Adão quando ele ainda se encontrava na integridade de sua justiça após a criação. Diante disso, Satanás achava que poderia passar uma rasteira nos depravados filhos de Adão, segundo a sua vontade, e que poderia espezinhá-los. Mas aqui se encontra a grande maravilha da graça redentora. O pecador Jó permanece triunfante, onde o justo Adão caiu tragicamente. Assim, para a confusão de Satanás e conforto dos santos, o Senhor deu prova inequívoca de que uma justiça mais duradoura do que a de Adão estava sendo providenciada por meio do segundo Adão. Esse triunfo da paciência de Jó sobre a malícia do adversário forneceu um selo, especialmente para os séculos que precederam a encarnação da promessa de Deus de que ele concederia aos fiéis o dom da salvação eterna por meio do Cristo que viria. Nesse sentido, e mais uma vez, Jó foi um tipo de Cristo. Versos 11 a 13.
Aqui está uma das cenas mais comoventes de todo o livro, quando os amigos de Jó chegam para confortá-lo e solidarizar-se com ele em sua dor. Embora estivessem cônscios das calamidades de Jó, não estavam preparados para o que encontraram. Eles manifestaram todos os gestos tradicionais de luto e permaneceram num silêncio atordoado de 1 semana de duração, expressando a forma mais intensa de dor que podiam exibir. Gênesis 50, verso 10, 1 Samuel 31, verso 13. Sinceros em sua simpatia, não sabemos até que ponto sua presença muda forneceu conforto. A julgar por sua subsequente interpretação da miséria de Jó, sua missão de consolo teria falhado antes se tivessem falado. Parece lamentável que o prolongado silêncio precisasse ser quebrado pelo grito do atormentado sofredor, e não por uma palavra de consolo de um amigo. A prova da sabedoria de Jó não terminara ainda. Uma nova fase dessa sabedoria começa agora com a agravação de seu estado mediante tormento espiritual. Embora Satanás não apareça novamente, ele continua sutilmente presente, usando os bem-intencionados confortadores de Jó como cúmplices involuntários, com sucesso mais aparente do que seus esforços até esse ponto. Verso 11. Após a segunda crise da tentação e antes da chegada dos amigos, há um intervalo de vários meses. Capítulo 7, verso 3. Durante os quais o espírito de Jó foi perturbado pelo desespero inexorável do sofrimento na carne, enquanto a ruína da enfermidade imunda o desfigurava além do reconhecimento. 3 amigos de Jó. Os amigos de Jó pareciam ser pessoas notáveis por sua sabedoria e piedade, bem como por sua classe social. Deviam ser príncipes do seu povo e sábios de renome. Temanita, Temã em Edom, Gênesis 36, 4 a 11. Era proverbial por sua sabedoria, Jeremias 49, 7. Suíta, Naamatita, a tribo dos suítas, Gênesis 25, versos 2 e 6. E, sem dúvida, a dos Naamatitas localizavam-se nas terras do leste, região de homens sábios. Primeiro livro de Reis, 4:30. Verso 13. A dor era muito grande. A doença produzia uma dor cada vez mais intensa. A agonia de Jó era tão grande que seus amigos, atônitos e condoídos, ficaram calados por 1 semana. Nota: nesse capítulo, o papel de Satanás é lançar dúvida quanto às virtudes, versos 3 a 5. Seu propósito é provocar divisão entre Deus e o homem. Deseja tentar o homem para fazê-lo cair no pecado, verso 7. Prepara até o ambiente para que este também seja uma tentação, verso 9.